No último final de semana, observamos dentro da blockchain da Ethereum uma venda um tanto quanto inesperada. A Fundação Ethereum vendeu cerca de 15 mil Ethers. E como se isso não fosse suficiente, o próprio Vitalik também fez uma venda de 200 Ether via Kraken. A pergunta que fica é, qual é o impacto para o mercado frente a essas vendas de Ethereum? No vídeo de hoje falaremos a respeito disso. Acompanhe. Olá a todos os amigos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos a Power Inc. Meu nome é Leandro Sander, faço parte aqui da equipe e hoje a nossa ideia é trazer para você um pouco da nossa perspectiva frente a essa movimentação do mercado. A própria Fundação Ethereum vendendo cerca de 15 mil Ethers. Será que a Ethereum Foundation ela tem um histórico positivo após a sua venda? Ou qual que é normalmente a reação do mercado frente ao Ethereum após uma venda dessa fundação? Como se isso não bastasse, o próprio Vitalik também fez vendas de 200 Ethers. Então é interessante a gente ver como o mercado se comportou e principalmente qual que é a nossa leitura de preços e quais que são os objetivos de Ethereum, a nossa visão de curto e médio prazo, para que você consiga ficar atualizado nesse vídeo e saiba também o que fazer, aonde vender e aonde comprar. Então, para contribuir com o nosso trabalho, eu já te convido a deixar teu gostei e se tu ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, porque hoje falaremos a respeito de Ethereum e é um vídeo específico falando como essa transação e como as últimas transações da Ethereum Foundation implicou diretamente no preço. O preço subiu, o preço caiu? Quais foram as reações? Nós vamos falar tudo isso agora. Então vamos diretamente ao gráfico. Então, galera, esse aqui é o gráfico da Ethereum semanal e a reação do preço após as vendas da Fundação Ethereum. Então, assim, a Fundação Ethereum vem vendendo Ethereums para se financiar e para desenvolver novos projetos, isso é evidente e muitas vezes é necessário. E também a gente tem que lembrar que a fundação precisa de recursos provenientes de muitas vezes das vendas de Ether para continuar mantendo ali as suas estruturas e seus desenvolvimentos para novos projetos, novas atualizações, até mesmo para as atualizações do próprio Ethereum. Então, não há um motivo para pânico. Mas uma das coisas interessantes para a gente pensar é qual que é o track record da Fundação Ethereum vendendo Ethereum, em quais momentos ela consegue vender e como isso reflete no preço, pelo menos no médio, curto e médio prazo, né? Então vamos começar com as vendas deles aqui em 2017. A primeira posição que foi desmontada, né, um pedaço da posição que foi vendida lá em 2017, o Ethereum apresentou depois dessa venda. Então mais de 67% de queda aconteceu após uma venda aí da Fundação Ethereum dentro da sua blockchain. Outra data interessante é 1º de janeiro de 2018. Observe que nessa data a fundação também fez uma venda de Ether, o Ether subiu cerca de 27% para depois cair 92%. Então, mais uma vez, eles fizeram uma boa venda, uma venda bem sucedida em uma zona de preços interessante para conseguir capturar o máximo de recursos frente à quantidade de moedas que eles estavam se desfazendo. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Porque quando tu vende um ativo em determinado preço e tu precisa arrecadar recursos para se financiar, o mais interessante para a fundação é conseguir vender o mais caro possível. E isso é um bom indício para nós hoje. Quando a gente olha o próprio gráfico aqui no semanal, mais uma vez, em 3 de junho de 2019, a gente também teve mais uma venda da fundação, o preço acabou subindo 35% para depois cair 67%. E agora, no meio de um bull market, né, nos anos de 2020 e 2021, a gente viu a Fundação Ethereum fazendo vendas de Ethereum e o Ethereum, depois das vendas, subiu cerca de 227% e também 94%. Uma das coisas que aconteceu logo na sequência foi que a fundação continuou vendendo Ethers mesmo durante a euforia do mercado, o que fez ela conseguir fazer uma venda ali por volta de 17 de maio de 2021 e, por consequência, também o preço teve nessa época uma desvalorização de 52%, um pouquinho mais do que isso. E a última venda de Ethereum foi uma venda que, na minha opinião, é a mais emblemática de todas, né? Eles conseguiram marcar o topo de Ethereum, fizeram a venda em 8 de novembro de 2021, na semana muito importante aqui para o deslocamento de preço do Ethereum. O Ethereum até então já caiu, chegou a cair 80%, hoje já se recupera assim, mas eles iniciaram, né, essa nova contagem para a gente ver se vai ter mais um movimento de queda a partir desse ponto ou se a gente vai ter um movimento de alta.
e a fundação realmente teria conseguido fazer uma venda para angariar recursos, mas se tivesse aguardado, teria conseguido um recurso ainda maior com a quantidade de Ethers que eles teriam vendido. A dúvida que não quer calar é, qual que é o track record, né? A gente viu que eles fizeram cerca de 7 vendas e nas últimas 7, eles só erraram 2. Ou seja, podemos dizer que eles têm uma taxa de assertividade muito boa quando a questão é a precificação do ativo. Uma vez que eles, evidentemente, fizeram vendas em meio a um bull market, era possível que o Ethereum continuasse subindo. E mais uma vez entra aquela questão do financiar as operações e manter todos os custos da fundação em dia para que continue o desenvolvimento da própria Ethereum. Agora, pessoal, a gente tem sim uma zona um pouco conturbada de preços aonde foi feita a venda. Na minha opinião, a gente vai ter sim uma queda e eu vou trazer para você agora uma análise gráfica que indica talvez alguns pontos de referência para até onde o Ethereum pode chegar e você conseguir talvez fazer uma venda e recomprar mais barato ou até mesmo buscar novas compras nessa zona de preços que eu vou comentar com você. Beleza? Então acompanha a nossa análise gráfica a partir de agora. Então, galera, agora vamos para o gráfico do Ethereum no período diário, tá? A gente tinha uma grande consolidação em que o preço ele não conseguia romper, ok? Ele sofreu muito para romper isso aqui. Ao conseguir romper esse topo anterior, ele não nos deixou indício de força. Na verdade, o que ele fez? Ele rompeu esse topo anterior, observa. O preço, ao invés de performar bem, a partir deste rompimento, o que ele fez? Ele veio, rompeu e agora falhou. E olha que complicado, ele veio e testou essa região e está deixando um contexto de venda, tá bom? Então a gente não tem um contexto otimista aqui para Ethereum. E as zonas mais importantes para o preço ser suportado é exatamente na zona atual. Por isso ele não poderia perder a faixa dos $1.800, porque senão ele cairia em um abismo, podendo testar aí por volta dos 1.550 e até mesmo essa faixa mais baixa aqui na região de área de valor, né, pessoal? Essa aqui, toda essa região plotada em branca, na minha tela, nesse volume aqui, ó, essa área aqui em branca, é a área de valor do preço, é onde o preço consegue transacionar com maior liquidez, é onde os grandes players têm interesse de negociar o ativo. E é comum, em momentos de falha de rompimento de zonas da linha vermelha, que são essas resistências, o preço acabe muitas vezes testando o centro da região ou até mesmo fazendo uma rotação, o preço voltando a testar um extremo, que é uma característica clássica de lateralidades, né? O preço testa um topo, volta, testa um fundo, então essa é uma possibilidade também. Mas para que a gente consiga uma análise um pouco mais refinada, a gente vai cair um tempo gráfico, a gente vai entrar em um período de 4 horas e vai conversar a respeito dessas possibilidades. Alguns amigos que já olham aí Ethereum há um tempo, tem uma perspectiva de possível formação aqui de deriva em topo, de falha de rompimento, até mesmo de cabeça e ombros. Realmente essas formações elas são possíveis e são válidas, tá? Só que um ponto bem importante, aonde que a gente teria uma zona de suporte relevante para Ethereum a partir do deslocamento de preços e aonde a gente também teria magnetos, ou seja, zonas em que o preço deve ser atraído em busca de uma zona de equilíbrio, podemos dizer assim. Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar com o pessoal que nos acompanha aqui na PowerLink é a questão dos gaps da CME. Aonde estão os gaps? Eu já vou conversar com vocês a respeito desses gaps. Mas quando a gente olha principalmente essa região, a gente tem duas zonas bem claras, tá? O gráfico de 4 horas te dá algum certo ruído aqui. Mas quando a gente isola isso, a gente pode ver que nesta região a gente tinha até mesmo, eu vou trazer aqui para vocês duas linhas paralelas, diagonais, para que vocês consigam observar. A gente teve um impulso, uma correção mais lateral, um rompimento, um reteste e a partir desse ponto a gente tem um fundo aqui bem relevante. Eu não espero uma reação muito otimista do preço caso ele perca esse fundo nos 1.781. A faixa dos 1.800 é um número redondo, é psicológico. Eu já acho que vai dificultar o preço superar novamente se ele vier a perder essa faixa dos 1.800. Por quê? Porque os 1.800 já teve muitas defesas, a gente já viu a força compradora brigando aqui, mas a região das mínimas é a zona dos stops, né? Assim, se realmente o preço vier abaixo dessa faixa, aqui provavelmente a gente vai ter muitos stops compradores, né? Os buy stops. Os stops dos comprados, onde eles vão estar abrindo mão das suas posições a fim de recomprar mais baixo e vão largar essa briga aqui e deixar
todo o gráfico dos preços no comando dos vendedores. Quando a gente pega um movimento projetado, a gente pode até tirar o ruído subindo um tempo gráfico, como por exemplo 12 horas. A gente tem uma clássica movimentação em que o preço faz uma perna de baixa, um pullback e inicia talvez um processo de mais uma perna de baixa. Essa estrutura se chama zigue-zague, também conhecida como pivô. Muitas pessoas defendem que a venda do pivô vai estar na perda desta mínima. E é uma abordagem super válida e clássica com base na análise técnica. O que as pessoas fazem normalmente pegam este topo por este fundo e fazem uma projeção alternada. E elas buscam esses alvos aqui que estão plotados na tela, a faixa de 1 e 1.618. Essas regiões plotam alvos para a gente em 1.675 e também 1.492, ou seja, essas zonas aqui já projetam alvos abaixo de $1.500, ou seja, Ethereum pode sim vir abaixo de $1.500, segundo esta análise de movimento projetado alternado. Tem algumas pessoas também que não olham os movimentos projetados de maneira alternada, e sim olham um movimento projetado por ele mesmo, ou seja, pegam essa estrutura aqui, toda essa amplitude aqui que eu vou desenhar para vocês, essa amplitude toda, e a partir de um rompimento eles projetam para baixo. Também é uma abordagem, e daí ela jogaria um alvo ali para a faixa dos 1.460, 1.450. Então essa seria uma zona também de bastante reação dos preços. E o porquê que isso é importante? Por que é bom a gente revisar essas zonas de alvo, como os 1.492, 1.450? Porque nessas regiões a gente tem uma confluência muito importante no gap da CME. E o que é o gap da CME? Para você que ainda não acompanha a Powerink, que não sabe o que é a CME é uma bolsa que negocia futuros de Bitcoin e Ethereum, assim como de muitos outros produtos lá em Chicago. É uma bolsa regulada, um mercado regulado, onde grandes players operam. Então, se tu tem interesse, às vezes, em ver aonde os grandes players estão buscando empurrar o preço, defender o preço, é interessante tu olhar, sim, os gráficos da CME. Então, assim, eu vou abrir para vocês aqui o gráfico da Ethereum. Veja o seguinte, nesta região, que eu tenho plotado aqui, dentro de um gráfico diário em Ethereum, observa este gap aqui. Este gap aqui é um gap aberto. A gente tem um buraco aqui entre os preços. A gente não trouxe os preços novamente para cá. E a zona em que o preço encontraria um equilíbrio seria no preenchimento deste gap, na faixa dos 1.437,50. Outro ponto importante nessas zonas existe uma grande defesa. Leandro, como é que eu sei que existe uma grande defesa? Existe só esse gap? Não, tem um gapzinho mais embaixo aqui na faixa dos 1.200 também. Aí a gente deve ficar atento. Só que esse gap aqui ele não é tão relevante porque ele não é tão amplo, tá? Quanto maior é o gap, mais relevante ele tende a ser para o deslocamento de preço. Mas a gente também não pode evitar de observar isso aqui, porque a gente tem aqui, pessoal, um gapzinho importante nessa região que deveria ter seu preenchimento aí por volta de 1.193 e pelo menos um teste na abertura do gap em 1.198. Então essa região também é importante para o preço. Quer dizer que em 100% das vezes os gaps são preenchidos? Não. Nada é 100% no mercado, mas existe uma grande probabilidade do mercado buscar eficiência e preencher essas lacunas. Afinal de contas, nesta região, apenas uma ponta do mercado conseguiu operar e ganhar recursos, extrair recursos e dinheiro. Então é provável que o preço volte ali para trabalhar. É basicamente ver um preço de leilão. Uma vez que tu tem um leilão acontecendo, novos preços vão sendo construídos a fim de trazer um patamar cada vez mais alto para determinado ativo até que alguém arremata. Porém, quando acontece uma distorção dessas, é basicamente tu tá fazendo um lance de um leilão a 100 mil e de repente o próximo lance sai de 100 mil e vai para 150 mil. Daí tu pensa, o que aconteceu? Não era 110, não era 105? Então aconteceu uma distorção de mercado. E a partir dessa distorção, o que acontece? Existe provavelmente um momento em que o mercado ele vai corrigir essa distorção, a fim de trazer os preços novamente para o equilíbrio. Então é basicamente essa uma das dinâmicas que podem acontecer nos gaps que fazem que o mercado corrija esses pontos de distorção. Então é bem importante você acompanhar essas regiões de gap e, como a gente viu, se você simplesmente ter os alvos projetados do topo ao fundo no gráfico perpétuo aqui do Ethereum, a gente já teria uma zona importante de preços aí nessa região mais baixa. Então fique atento para Ethereum, olhe aí os gaps da CME e relembre das zonas que a gente trouxe aqui nesse vídeo. 1.450 é importante, 1.500 é uma zona importante, então fique atento
e procure fazer boas compras nesse nível, porque talvez esses são bons níveis para você carregar o ativo para o longo prazo. Se você está comprado, deixa aqui nos comentários. Se você está vendido também, aproveita e compartilha a tua visão e me diz, o que tu acha? Será que o Ethereum volta a trabalhar abaixo dos $1.500? Ou tu acha que não? Que agora o Ethereum só está fazendo um teste nesses suportes anteriores para voltar a subir? Eu quero muito saber a tua opinião e eu conto com ela em nossos comentários. Não te esqueça, se tu ainda não faz parte do nosso canal, considere se inscrever, também deixar teu like aqui para contribuir com o nosso trabalho e fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Desejo a todos vocês ótimos trades, um forte abraço e até a próxima. Falou! Vitalik, clapping, Vitalik, impressed, happy and clapping, Vitalik is impressed. Vitalik clapping, 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 clapping.